Estamos de volta com TV Câmara Entrevista, que hoje aborda os índices de suicídio e o que pode ser feito para reduzi-los. Participam do programa a psicóloga Carmen Oliveira e o médico psiquiatra Ricardo Nogueira. Carmen, no encerramento do primeiro bloco, tu falavas de um encontro que tu participaste em que tu pode ver a importância da integração entre os diferentes grupos de jovens. Jovens esses que já são mais vulneráveis, digamos assim, pelas influências externas, né? Falávamos também do impacto que a violência, a questão do tráfico de drogas podem exercer nesse sentido. Acho que é importante a gente falar agora do quanto que o contexto brasileiro, especificamente também aqui da capital de Porto Alegre, tem, assim, nesse sentido, a gente sabe que tem uma pesquisa, daqui a pouco o Dr. Ricardo vai falar, que apontou que 36% dos jovens da Zona Norte de Porto Alegre têm a desesperança de mudar de vida, né? O que fazer, então, diante de um dado tão preocupante quanto esse? Então, tem um autor, aliás, é um conjunto de autores, né, que eles escreveram recentemente um livro, enfim, tentando cartografar o momento contemporâneo, né? E eles cunharam um termo que eu acho que ele é muito pertinente, que é a globalização do niilismo, né? Ou seja, isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil, esta crise, né? A Grécia já passou, né? A França já passou, a Alemanha já passou, Estados Unidos passou, né? Então hoje você tem uma crise do capitalismo, e o que é mais interessante que esses autores colocam, que é uma crise de subjetividade, né? Porque há algo, digamos, de uma promessa não cumprida que veio aí com o neoliberalismo, né? Há uma insatisfação, né, geral, um sentimento de frustração dirigido para o próprio sujeito. Ele se vê como um loser, né, como um fracassado, é uma decepção consigo mesmo, né? E às vezes é uma decepção com o outro, uma decepção geral, né? Você, por exemplo, hoje aqui no Brasil, você vai ao cinema, você vai a algum evento, algum até científico, e sempre puxa um fora Temer, né? Ou fora todos, né? Ou seja, as pessoas estão vivendo um momento de niilismo mesmo, de desacreditar no mundo, né? Por isso que eu falava da necessidade desse salto ético, né? Então, para mim me alegrou muito, né? Me deixou mais confiante, né, nas novas gerações, de ver que eles estão problematizando isso também. Eles estão se dando conta que, enfim, há que mudar o parlamento, sim, há que mudar os gestores, né, os nossos governantes, né, terem outras referências, sim, né? Tudo isso é importante, mas há um salto ético que também passa pelos nossos mundinhos, né? Pelos pequenos mundos que habitamos, né? Sim. E o cuidado com esses mundos que habitamos, ele é fundamental, né? Porque é onde pode se dar uma reversão de valores, né? Hoje, por exemplo, qual é o bem máximo, o valor máximo? É o tempo. Sim. Né? Nós estamos demasiadamente acelerados, né? Esta aceleração, ela tem produzido a falta de encontros, né? Aí tem cenas que a gente vê em vários ambientes, né? A família até ela está ali junto, né? Numa mesa de um restaurante, né? Ou passeando juntos, mas não estão se falando, né? Não há um olho no olho, não há uma conversa, né? Ou o que o Frei Beto chama de escutatória. Sim. Né? Não há uma escutatória, nós temos oratória. Um individualismo muito grande também, né? Pensando em si próprio, esse individualismo, a tecnologia, né, também, que só... Esse fenômeno da tecnologia é uma coisa impressionante. Não sei se vocês notaram no trânsito, as pessoas estão parando e custando a sair dos faróis. Sim. Por quê? Porque elas estão na internet olhando suas mensagens, seu Facebook, e está comum isso. Então a gente tem que estar buzinando. Dessa vida e moderna, às vezes né? buzino para nós também, né? Doutor, então,
O senhor, só para a gente falar um pouquinho sobre o Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio, né, do Hospital Mãe de Deus, que é bem importante que a gente fale desse trabalho exercido lá pelo hospital, que o senhor está à frente aí. Eu queria que o senhor relatasse um pouquinho para a gente o que o senhor recebe no seu consultório. Falavas anteriormente dos jovens que vêm pedir um auxílio para o senhor, falando de todo o contexto familiar, a influência da violência, que é bastante, infelizmente, bastante presente aqui na capital gaúcha. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, esse Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus é um centro de pesquisa e assistência e ensino. Então, o que nós fizemos? Nós temos um canal no YouTube, que é Prevenção ao Suicídio, uma página na internet que é Prevenção do Suicídio. Então, nessas páginas nós recebemos pesquisas do mundo inteiro, com dados do mundo inteiro, né, dos Estados Unidos, dados locais, né? Então, só para te dar 2 exemplos. Sim. Então, essa semana nós recebemos uma pesquisa americana que comprova que houve um aumento de internação de crianças por tentativa de suicídio, ou seja, dobrou o número de crianças que tentam o suicídio nos Estados Unidos. E aqui nós temos alguns dados, algumas pesquisas que já mostram que houve um aumento de 60% de óbitos por suicídio. Sim. Em criança, o que não havia. E tem um dado de uma pesquisa que foi feita pela Vivian Roche Borges e da Blanca Verlaine, que demonstra em 538 jovens da Zona Norte de Porto Alegre, na faixa etária dos 10 aos 19 anos, que eles mostram desesperança, eles não têm mais esperança na sua vida, né? Então nós vamos pesquisar o que acontece na Zona Norte de Porto Alegre. Um índice muito alto de violência. Então, violência doméstica, a violência do homicídio nessas áreas, entre os adolescentes, um aumento muito grande de gestações precoces com essas meninas, principalmente meninas. Então, o que ocorre? Elas engravidam precocemente, tentam fazer o aborto, não conseguem abortar, e aí tentam se suicidar. Então, o que ocorre? Então, por exemplo, nós estamos com uma paciente, atualmente, que ela teve um namorado, um namoro inicial, ela engravidou, aí o namorado não conhecia ela direito, ele disse, olha, eu vou te apoiar em tudo, mas não te conheço, só fiquei contigo por um pouquíssimo tempo. A mãe não quer ajudar, o pai não quer ajudar, ela está totalmente sozinha no mundo. Então, qual é a saída dela? Tentou o suicídio. Isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Sim. Algumas dessas meninas também, elas estão às vezes sitiadas dentro de casa. Elas são abusadas pelos pais, pelos padrastos, irmãos, primos, avós. E às vezes elas não estão nem em casa, elas estão na rua. Porque nós temos hoje uma população de rua, que a gente fez uma pesquisa também. Existem famílias que estão na 4ª geração na rua. 4ª geração. Bisavô, avô, pai e filho. E que não tem perspectiva de sair da rua. Isso só ratifica essa desesperança. Exatamente. Eu até entendo a tua inflexão colocando esses dramas vividos na periferia, né? Mas o curioso, diferentemente dos homicídios, né, que eles estão muito concentrados nos jovens negros, né, pobres, né, da periferia, o suicídio, ele não tem classe social. Não tem, é verdade. E agora a Carmen tocou num ponto que não... infelizmente, o suicídio é democrático. E esse mesmo problema que acontece na classe baixa, acontece na classe média alta. Só que a gente usa muito o termo de vulnerabilidade para falar da infância e da adolescência e juventude de periferia, né? A gente não se dá conta de que há uma vulnerabilidade hoje nas elites. E para ratificar isso é verdadeiro. O que ocorre? Muitas vezes os pais nos procuram e dizem assim, não, tu resolve o problema do meu filho. Às vezes até esses dias nós estávamos numa reunião de colegas, psiquiatras, que nós nos tornamos às vezes babás. Até uma colega dizia assim, sabe o que eu faço com uma menina que eu estou tratando?
Esses dias eu disse para ela, vamos caminhar, vamos passear, e ela me enfiou o braço. Outro dia eu fui tomar sorvete com ela, e ela disse, mas vem cá, e ela ficou radiante com aquilo, um ambiente de classe média alta. Sim. Não, meu pai vive viajando, vive na Europa, vive nos Estados Unidos, os negócios, é separado da minha mãe, a minha mãe tem a vida dela, e eu nunca tive isso, quer dizer, uma coisa, né, Agora, ir passear. doutor, esses jovens de classe alta, né, eles têm acesso aos serviços de saúde, como o próprio centro aí de prevenção ao suicídio do Hospital Mãe de Deus. Muitas vezes o de periferia não vai ter acesso. A gente sabe que Porto Alegre conta com centros de atenção psicossocial que fazem esse atendimento reduzido, em saúde mental. Eu queria perguntar para vocês qual a avaliação desse atendimento em saúde mental na saúde pública. Não, mas casualmente aí eu tô fazendo... Aí é um problema, porque o grande problema é na psiquiatria infantil. Sim. Que nós temos um número muito reduzido de CAPs infantis. Mas não é problema só de psiquiatria. Não, e falta de profissionais. Olha só, eu estou realmente fazendo um texto, né, para isto, porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul comemorando 25 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica. Né? Agora em agosto, 25 anos atrás, nós tivemos a primeira lei brasileira, foi aqui no Rio Grande do Sul aprovada. E eu estou fazendo essa análise justamente da oferta de assistência em saúde mental para infância e adolescência. O que a gente vê? A rede de saúde, né, a rede pública de saúde, ela não está preparada para atender adolescentes. Né? Ela está preparada para atender materno-infantil, né, para fazer o acompanhamento especialmente da primeira infância, mas a partir de uma certa faixa etária, 9 anos, quer dizer, a pré-adolescência, já vai sumindo da unidade básica de saúde, já não aparece mais. Né? O CAPS que nós temos para infância e adolescente se chama CAPS-I, né? O I de infância. Onde está o A? Né? Você visita alguns CAPS-Is e ele tem toda uma ambiência muito infantil. Né? Ele não tem uma ambiência para, enfim, para o jovem. Para o jovem se sentir integrado e em sintonia, né? com aquele entorno. Sim. Então é preciso que o adolescente se torne prioridade, não só quando ele já aparece com algum problema, a gravidez precoce, a droga, a violência, né? Então nós temos hoje uma coisa que eu acho paradoxal. De um lado, a adolescência ela é um ideal social, como diria o psicanalista Caligares, né, o Contardo Caligares. É um ideal social, todo mundo quer ser adolescente. Né? As crianças querem rapidamente ser adolescentes, os adultos e os velhos querem continuar sendo adolescentes. E pior que continua, né? Os né? adolescentes, né, que temos por aí. Mas ao mesmo tempo que é um ideal social, eles estão sozinhos. Né? Numa situação que eles vivem, né, da sua faixa etária, que é muito complicada. Né? Como diria assim, o Racial, um outro psicanalista francês, é um sem lugar, porque ele nem é mais criança, nem é adulto, ele tem que construir este lugar. Né? Então, ele poder sentir que há adultos, né, que há, enfim, uma sociedade que não só o idealiza, mas que o prioriza. Sim. Né, o que é diferente. Nós estamos num espaço público aqui, né? Câmara Municipal, Poder Legislativo. Nesse sentido, o que cabe tanto ao Poder Legislativo quanto ao Executivo para tentar reverter aí esse processo? Eu diria que a primeira questão fundamental, né, mais rápida possível, é dar boa qualidade para a escola pública. Né? Quer dizer, me preocupa quando a gente vê governador, prefeito parcelando o salário de professor. Isto digamos, uma derrocada, né, prevista. Na verdade é o seguinte, nós estamos hoje numa situação de um verdadeiro caos. Um caos econômico e um caos social. Né? A nossa família está um caos. Por que antigamente as coisas eram diferentes? Porque nós vivíamos todos juntos. Né? Eram famílias grandes, em casas grandes, onde morava o avô, o tio, a avó, a outra tia, e que, na verdade, essa família ela se cuidava. Hoje essa família não existe mais.
né? Mudou Até por uma questão imobiliária, né? Ninguém consegue morar nesse terreno grande, nessa casa grande. Hoje são pequenas casas e uma mudança, né? Na Europa não ocorre isso, as pessoas nascem numa casa e morrem naquela casa. Eles não entendem que aqui no Brasil todo mundo muda números sem fim, né? Muda de lugar porque vai atrás de emprego, esse tipo de coisa. E também muda a sua estrutura. Então tem gente que não conhece seus avós, não conhece seus tios, não conhece seus irmãos e não conhece nem os seus pais. Então hoje a maioria das famílias são capitaneadas pelas mulheres, pelas mães. Elas que são as chefes de família. E cada dia tem um modelo diferente, né? Quer dizer, cada dia tem um padrasto novo. Né? Então a coisa que quebra uma linha. Então não se sabe mais o que é certo, o que é errado. Certo é quem garante tem aí um padrasto novo porque está pagando as contas. Entendeu? Pois é, mas a gente não pode, eu sei que você não está nessa direção, mas não dá margem para culpabilização da família, né? Porque hoje tem um discurso dessa família desestruturada, né? Quando você tem todo um contexto, né, que favorece essa desestruturação. Né? Pois é. Eu acompanhei, quando estava no governo federal, o deslocamento, às vezes a desestruturação de famílias pela busca de emprego, pelos grandes empreendimentos, né? Os grandes canteiros de obras. Então você tinha uma família em São Paulo, né, onde o provedor ia em direção ao Pará, né, porque lá tinha um grande canteiro de obra, e aquela família ficava completamente desestruturada porque, pasmem, né, aquela empreiteira, ela dava um bônus para ele ficar sem visitar a família, né? Ou seja, ele tinha um salário a mais caso ele não fizesse uso do seu benefício. Então o que ocorre? Esses imigrantes, né? Então, por exemplo, as grandes obras que foram feitas aqui no Rio Grande do Sul foi toda com mão de obra nordestina, né? A Arena. A Arena do Grêmio, a reforma do Beira-Rio, o boom imobiliário de Lajeado, o polo de Rio Grande. O que houve? Todos esses projetos não têm mais recursos, as pessoas estão desempregadas. E o que aconteceu? Um aumento e uma incidência de suicídio nessas periferias. Infelizmente. Carmen, tu falaste da tua atuação no governo federal, né, como então secretária nacional dos direitos da criança e do adolescente. Participaste então da criação de políticas públicas. Na tua opinião, o que está faltando para o Brasil em termos de políticas públicas para a prevenção do suicídio e redução aí desses índices? Eu chamaria a atenção disso, colocar a adolescência como prioridade. Né? Eu acho que isso não seria desconsiderar a infância, mas nós temos hoje políticas públicas muito consistentes, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Primeira Infância Melhor, o PIM, né? Que inclusive hoje tem um reconhecimento nacional e internacional. Eu gostaria de ver um PAN, né? Um programa de adolescência melhor. Sim. Né, onde a gente pudesse ter agentes comunitários de saúde, professores, né, priorizando colocar esse adolescente em pauta, não só onde ele é problema, né? Hoje nós temos uma adolescência que ela traz muitas novidades para todos nós, né? E eu acho que nós temos muito a aprender com elas. Como parte de uma geração muito anterior, né, a essa que está vivendo, eu sou de uma geração, acho que Ricardo também, nós somos do pós-guerra, né, onde nós vivemos já num ambiente que era caótico, desestruturado, em reconstrução, né, e nós temos hoje uma adolescência e uma juventude que não passou por essa experiência, né, já nasceram com um Brasil diferente, redemocratizado, né, com, enfim, novas políticas públicas, com uma certa mobilidade social, né, e estão vivendo hoje um período de retrocesso de direitos que nós já vivemos, né? Eu fiz a minha adolescência no meio da ditadura, né? Então, eu gostaria de dizer para esses adolescentes que é fundamental amar a vida como ela é,
né? Quer dizer, nem a gente olhar para o passado, né? Um passado que já passou, né? E que a gente não tem mais chance de mudá-lo, nem olhar para um futuro que não está aí, né? Então, é o que é o Brasil, é o que é, não adianta a gente se sentir decepcionado só que com ele. Nós, por exemplo, tínhamos o desafio de derrubar a ditadura e nós tivemos coragem de enfrentar a ditadura, a gente não tinha medo. Muito pelo contrário. São gerações muito diferentes. Mas nós tínhamos uma esperança, porque nós fomos criados numa época que tinha um certo estímulo a isso. Era ufanismo. Ufanismo, te lembra? Tinha aqueles também não ajuda negócios muito. de seleção brasileira, te lembra? Que a própria ditadura tentou implantar, que o jovem é a esperança do Brasil e tal. Só que nós acreditamos que não, a esperança é lutar contra essa ditadura, contra a opressão e resgatar a democracia. O que aconteceu? A gente conseguiu isso. Então agora está tudo resolvido. Aí o que deu? A democracia gerou Collor, a democracia gerou tudo isso que a gente viu e há uma decepção. Mas qual foi a grande política que se consolidou aí? Nós temos um Estado que protege o idoso, né? Hoje todo mundo diz que o grande problema do Brasil é a Previdência, porque a Previdência dá uma garantia para o idoso. Então, o idoso, esse está garantido, ele tem uma lei protetiva aí, por isso que não vão tocar na Previdência. O jovem, o adolescente, não tem. E aí o grande programa que tinha para resgatar a esperança do jovem era o primeiro emprego. Mas esse primeiro emprego se tornou um fracasso rotundo, por quê? Por causa do desemprego, né? Aí não tem como a economia ela parou, né? Estagnou, aonde que vai empregar esse jovem, né? Então esse jovem ficou num limbo. Então isso alimentou a desesperança. Falando de futuro, eu quero usar os últimos minutos aqui do nosso programa para falar o seguinte: infelizmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda é o 8º no ranking mundial de índices de suicídio. Que nunca foi, né? O Brasil nunca foi. O Brasil era 64º. Hoje é o primeiro da América Latina. Pois é, vem nesse crescimento, então, e a expectativa, infelizmente, também é que até 2020 o número de mortes por suicídio possa dobrar, né? A gente torce para que isso não ocorra, mas eu reservo os últimos minutos aqui do programa para falarmos das expectativas de vocês para o futuro e para essa redução de índices no Brasil. O que precisa ser feito, Carmen? Eu tenho duas imagens, né? De um lado, um filme que eu assisti no Capitólio, né? Que é o curta, que foi curta gaúcho mais premiado, que é sobre o movimento das ocupações dos secundaristas, né? Ocupações das escolas. Ali tem uma adolescência e uma juventude que aposta na vida, né? E aposta no seu papel ativo, né? de mudança do seu contexto, né? E de outro lado eu tenho uma outra imagem, né? A Prefeitura de Porto Alegre, aqui eu estou na Câmara de Vereadores e por isso eu acho que é pertinente essa fala, a Prefeitura de Porto Alegre querendo fechar as portas da educação para jovens adultos, né? Que às vezes é a porta de entrada para aquele adolescente de baixa escolaridade, de infrequência, né? De interrupção dos estudos, né? Ou que trabalha durante o dia, quer dizer... eu quero ficar com a imagem dos secundaristas, né? Lutando por uma escola de qualidade, a escola que eles querem, né? Inclusive é uma escola que não tenha só qualidade no acesso ao conhecimento, mas qualidade nas relações, né? Nas relações entre eles, nas relações com os professores, com as suas famílias. Eu espero que a Câmara de Vereadores tenha a sensibilidade de lutar por isso. Tomara, fica a nossa torcida. Doutor Ricardo, aproveita para, além de falar das suas expectativas aí para o futuro, fazer um convite para o pessoal de casa conhecer o canal do YouTube do Centro de Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, que é justamente com esse nome, Prevenção Suicídio, por favor. Isso, então é um canal do YouTube que funciona 24 horas, nós estamos sempre atualizando com dados locais, internacionais, né, sobre tudo que envolve a prevenção do suicídio.
E também temos uma página com o mesmo nome, Prevenção ao Suicídio, que tem acesso, e tem acesso a todos, inclusive na área do SUS. Nós trabalhamos também, nós temos a emergência psiquiátrica do IAPI, que somos nós que administramos, a unidade São Rafael no Hospital Espírita, que é só para mulheres usuárias, são 30 leitos, e vários CAPs que nós administramos aqui em Porto Alegre também. Então tem acesso para todos, sem exceção. E uma coisa que nós preconizamos no Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio é o seguinte: a questão do suicídio, a gente se trata de uma pequena forma. Não deixe ninguém só. Se você não tem um amigo, um companheiro, um parente, está sozinho, venha ficar conosco, porque nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Venha para a nossa emergência do IAPI, que nós estamos lá lhe esperando. Venha para a emergência do Hospital Mãe de Deus, que nós estaremos lá. E muitas vezes nós recebemos pacientes que dizem assim: o que você tem? Eu não tenho nada, eu só vim aqui para não ficar só. Então a gente preconiza isso. Venham ficar conosco, que aí nós vamos lhe receber, vamos lhe dar um abraço, vamos lhe encaminhar, né? E isso é fundamental. E eu quero aqui elogiar a Carmen, que quando a gente tem projetos que são consistentes, muitas vezes a gente tem um certo questão de matiz ideológica, né? Então, por exemplo, o PIM, Programa de Primeira Infância Melhor, um programa que foi feito aqui no Rio Grande do Sul pelo secretário de Saúde, Osmar Terra, da época, e que se consolidou nos outros governos. Por quê? Porque era um programa consistente. Então, aquilo que é bom, nós temos que apoiar, não interessa de onde vem. A política de Estado, né? Política de Estado. Isso que nós temos que ter. Então, nós temos que ter uma política de Estado, e quero enfatizar, de proteção ao adolescente. E não temos que ver também só pelo viés econômico. As duas cidades gaúchas que mais cresceram esse ano foram Venâncio Aires, que tiveram mais aumento de emprego, e Santa Cruz do Sul. Contraditória e paradoxalmente, são as cidades que têm maior índice de suicídio. Então, independentemente, e que houve? Cidades como Lajeado, Santa Rosa, São Lourenço do Sul, que criaram o programa de prevenção ao suicídio, diminuíram esses índices. Então, o que nós temos que fazer? Esse programa é um programa que é igual em todos os lugares do mundo, entendeu? Tem que quebrar essa mística, essa glamorização que se faz. Setembro Amarelo em todos os meses do ano. Exatamente. É verdade. Vale lembrar... e Marjorie, todos os dias e todas as horas. Claro. Não fique só. O senhor falou do atendimento do Centro do Hospital Mãe de Deus, mas vale lembrar também do CVV, Centro de Valorização da Vida, que presta aí um trabalho bastante importante em 18 estados brasileiros, com aproximadamente 2.000 voluntários, né, que estão à disposição também pra... 24 horas. Isso. Nós temos, nós e o CVV, uma trincheira na José de Alencar. Não é só o Face que é 24 horas. E o atendimento. Né? Agora mesmo nós estamos indo lá para Caxias, lá no CVV, lá na UX, agora dia 2, dia 18 estamos em Novo Hamburgo, em todas essas cidades tem o CVV também, Santa Cruz também tem, e a gente trabalha numa parceria, e como a gente diz, uma parceria 24 horas. Ligue para o CVV, converse, se tiver mal, chega aqui do lado, entra aqui na nossa emergência. Tá ótimo. Né? Bom, nós chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a presença e a disponibilidade de vocês. Agradeço também a sua audiência. Você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.